Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre língua portuguesa, tá? Peço que vocês abram a apostila lá na página 41, que nós vamos ver um pouco sobre a concordância nominal, né? Nós vamos ver alguns temas na aula de hoje. Vamos começar com a concordância nominal. Concordância nominal, né? É quando você pega a oração, a frase, e faz com que toda ela tenha harmonia, né? Toda ela combine. Então, se você coloca aí um substantivo no feminino, toda a frase tem que estar voltada para o feminino. Se você atribui um substantivo masculino, então toda a frase, toda a oração tem que estar voltada para o masculino. Se trata apenas de um indivíduo ou de um objeto, a frase tem que permanecer no singular. Se trata do coletivo de mais de um indivíduo ou mais de um objeto, então toda essa oração, toda essa frase tem que estar no plural, tá? Então isso é a concordância nominal. A professora vai fazer com vocês alguns exercícios aqui da apostila como exemplo e depois vocês vão fazer o restante, ok? Então aqui na página 41 nós temos o primeiro exercício de concordância nominal, prestem atenção aí, tá? Releia um trecho do Guia Alimentar. Inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais, arroz, milho, trigo, pães e massas. Tubérculos como as batatas e raízes como a mandioca, macaxeira, aipim nas refeições. Percebam que as batatas, né, estão destacadas, né? Tanto as quanto batatas está em negrito, né, mais forte, destacado. Classifique então essas palavras. Letra A para as e letra B para batatas. As seria um artigo definido. Você sabe o que se está falando, você sabe a quem está se referindo. E batatas é substantivo. Para quem não lembra o que é substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Próprio, quando é nome de pessoas ou lugares, né? Ou nome mesmo de alguma coisa. E comum, quando são objetos, né? A cadeira, a mesa, o carro, o garfo. Então, quando são objetos, é comum. E quando é próprio, são nomes próprios, né? Aqui na página 42, vocês têm o exercício 2 e 3, que tem palavras destacadas também, e vocês vão classificar e resolver aqui de acordo com os exercícios, tá bom? Quem tiver dúvida, vai chamando a professora, vai pedindo esse auxílio, que depois, obviamente, eu faço aquela correção que eu faço com cada um que me manda aí as fotos das atividades, tá? Ainda na página 42, nós temos ali um quadradinho amarelo, que tem uma pequena explicação, então prestem atenção ali. Em uma frase, os artigos, adjetivos e pronomes pessoais devem concordar com o substantivo a que se refere. Essa concordância, então, é chamada de concordância nominal. É aquilo que a professora falou bem no comecinho do vídeo. Tudo tem que concordar na frase. Se o substantivo é masculino, toda a frase tem que remeter ao masculino. Se o substantivo é feminino, toda a frase tem que remeter ao feminino. Se é apenas um indivíduo ou um objeto, toda a frase tem que estar no singular. Se é mais de um substantivo, mais de um objeto, toda a frase tem que estar no plural. Então, isso é a concordância nominal. É simples, é fácil. Vocês já fizeram outros exercícios de concordância anteriormente, tá? Então, nessa parte de concordância nominal, a professora vai pedir para vocês fazerem as páginas 42 e 43, tá? São exercícios de concordância. Na página 44, nós vamos montar aqui gráficos, tá? Então, vocês têm aí o exercício 1, 2 e 3, que é a montagem de um gráfico. E na página 45, vocês vão pegar lá no exercício 2 as peças do gráfico no material de apoio. Daí, vocês vão montar esse gráfico com as peças do material de apoio aqui na página 45, tá bom? Com isso aqui, nós vamos encerrar a nossa unidade 8. Porém, ainda na aula de hoje, a professora vai comentar e dar início à nossa unidade 9. A nossa unidade 9, ela vai começar aqui na página 48 com texto dramático. Esse texto dramático aqui são aqueles textos de drama, de roteiros, texto de atores quando vão encenar ou peça de teatro, ou um filme, ou uma novela, ou seja lá o que ele precisa fazer um drama, encenar. Então, vocês vão prestar atenção que aqui nós temos as falas dos personagens acompanhadas com o nome de cada personagem na frente. Então, aqui nós vamos fazer na aula de hoje, né, para finalizar, a leitura e compreensão desse texto. É a história de uma peça aqui, tá? Então, vocês vão ver que tem os personagens, todos descritos aqui, e o segundo ato, que é a cena 1, tá? Que vai finalizar aqui na página 50. Então, vocês vão fazer essa leitura com muita atenção. E aqui, nas páginas 50... A 53 são atividades referentes a essa encenação, a esse texto dramático, né? É um trechinho da peça A Megera Domada, de William Shakespeare, tá bom? As peças teatrais são divididas em atos, os quais são marcados pela mudança de cenário. Os atos, por sua vez, se dividem em cenas. Então, vocês vão ver aqui que tem o primeiro ato e o segundo ato, né? Quando
troca o ato é porque trocou o cenário da peça de teatro. Então, o fundo, aonde a história acontece, troca. E daí tem as cenas, que é o decorrer da história. As cenas remete quase aos capítulos de um livro aí que você está lendo, tá bom? No texto teatral, as rúbricas são instruções sobre como os atores devem agir e se relacionar com o cenário e o público. Geralmente, essas informações aparecem destacadas no texto, com uma letra diferente da usada nas falas dos personagens. Assim, o leitor consegue identificar cada parte do texto com facilidade. Esse tipo de texto dramático, ele não é voltado para estar em um livro, por exemplo, para qualquer um ir lá pegar esse livro, comprar e ler. Ele é um texto voltado para atores que vão interpretar o personagem. Então, as rúbricas, quando vocês lerem aqui o textinho, vocês vão ver que tem alguns trechinhos que estão com uma letra um pouco diferente. Ou em negrito, ou em itálico, mais deitadinha, entre parênteses. Isso significa rúbrica, tá? É um texto que vai dar informações extras de como aquele personagem deve se portar. Ou na cena como um todo, ou pro público. Porque às vezes está lá, nossa, como você está bonita. Daí, entre parênteses, fale olhando para o público e sorrindo. Então, ele te dá uma informação de como você deve falar, tá? Isso é exclusivo para aquele personagem, para o ator que vai interpretar o personagem. O texto teatral conta uma história por meio do diálogo de personagens, das indicações de cenário e da forma como os autores devem agir em cena. Então, assim, em pouquíssimos momentos um texto teatral tem um narrador. Em pouquíssimos momentos. Você descobre o que está acontecendo através da conversa dos personagens e de ver a cena como um todo, dessa interação. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje de língua portuguesa, ela parece muita coisa, mas na verdade não é, tá bom? Nós vamos começar com a concordância nominal aqui na página 41, tá? E daí vocês vão fazer os exercícios de concordância. Na página 44 e 45 são exercícios de montagem de gráfico com material de apoio, tá? E aqui, na página 48 a 50, vocês têm esse texto teatral para dar uma lida. E as questões referentes a esse texto da página 50 a 53. Na 53, vocês também vão precisar do material de apoio. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Essas são as atividades para fazer. Eu vou deixar aquele grupinho exclusivo dos alunos aberto para nós interagirmos e vocês irem se ajudando, como vocês já têm esse costume, tá? E qualquer coisa, vocês chamem a professora no privado, que eu vou ajudando, tirando as dúvidas. Quem for terminando as atividades e me mandando, eu já vou fazendo as correções, fazendo a devolutiva do que está certo e do que está errado. Tá bom, minhas crianças? Então, um beijo. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa aula de amanhã presencial. Tchau!